Estamos de volta com o programa Sábado CBN. Vamos dar bom dia ao nosso primeiro convidado de hoje, o professor Luiz Fernando Serri, professor de História com doutorado em Educação e também um profundo conhecedor de ciência política. Inclusive, se eu não me engano, a tese de doutorado passou justamente por um dos períodos mais turbulentos da história do Brasil, que foi a ditadura militar. Exatamente. Professor, bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcos. Obrigado por me receber aqui e obrigado por estar sempre abrindo espaço para a gente poder conversar mais sobre história, que é muito importante. Na verdade, eu acho que se a gente conhece um pouco melhor o passado, a gente evita erros do futuro. E aí, vamos lá. Por que a gente vai falar sobre nazismo e fascismo? Recentemente, um integrante do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, secretário nacional de Cultura, fez um plágio de Joseph Goebbels. Quem foi Joseph Goebbels? Joseph Goebbels era o ministro da propaganda de Hitler. Para você entender, não existiria Adolf Hitler e não teria acontecido o nazismo se não fosse Goebbels. Goebbels era o cérebro por trás da divulgação do nazismo. Tudo na postagem de Roberto Alvim, no vídeo que ele divulgou, no discurso, enfim, tudo foi inspirado nos ensinamentos de Joseph Goebbels. Não há o que negar em relação a isso. É uma cópia, praticamente. Então, Roberto Alvim copiou um discurso pequeno, mas é verdade que copiou, de Joseph Goebbels, bem como a disposição iconográfica em relação a Hitler, colocando no lugar de Hitler, Jair Bolsonaro. Bolsonaro é nazista? Não é. Essa é uma conclusão meio óbvia, né? Tanto que ele tem um apreço muito grande pelos israelitas. Até por conta da proximidade que Jair Bolsonaro tem com a comunidade evangélica, que também essa comunidade evangélica tem um apreço muito grande pelo povo de Israel. Então é óbvio que ele não é nazista. Existem nazistas em torno de Bolsonaro? Eu acho que em virtude do que aconteceu, não há o que contestar. É claro que existem nazistas em torno de Bolsonaro. Existem nazistas no mundo inteiro, porque não teria no Brasil. E por que essas pessoas acabam aderindo a uma coisa tão hedionda? Veja, eu tenho 50 anos. Completei agora no dia 21 de janeiro 50 anos de idade. Nasci em 1970. Quando eu nasci, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado há pouco tempo, ou seja, em 1945. 15 anos depois eu nasci. Ou melhor, mais tempo que isso, mas tudo bem. 25 anos. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado há apenas 25 anos quando eu nasci. Me desculpem, por isso eu não faço engenharia. Matemática não é meu forte. Mas era pouco tempo. Então eu ainda cresci, quando criança, com os ecos daquilo que Hitler tinha feito. Historicamente falando, 25 anos não é nada. Então eu cresci ouvindo os ecos dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Nasci 25 anos depois, repito, mas ouvindo os ecos. Quem nasceu em 90 já estava muito distante, historicamente falando, dos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Já não se discutia mais tanto o que Hitler tinha feito. E o que Hitler fez? Ele caçou todos aqueles que eram diferentes do padrão alemão que ele considerava correto, o padrão ariano, loiro de olhos azuis. Ciganos, negros, judeus foram perseguidos, caçados e mortos em fornos. Porque você matava, o que você fazia com tantos cadáveres? Foram 6 milhões de mortos. O que você fazia com tantos cadáveres? Então você tinha que pegar e literalmente derreter esses cadáveres. Era isso que acontecia nos fornos. Um dos sobreviventes desse holocausto, uma criança na época, um soldado alemão virou para ele e falou: "Está vendo aquela fumacinha ali saindo? Aquela fumacinha é sua família." Mas por que pegar e falar desse assunto pesado agora? É simples, gente. O pessoal esqueceu quem foi Hitler. O pessoal esqueceu o que foi o nazismo. Mundo afora, as pessoas não entendem os horrores que isso significa. Mas Stalin também fez, é verdade. Na Ucrânia, por exemplo, o Holodomor, entre 1931 e 1933, nós tivemos
o horror de ver o povo ucraniano morrendo de fome. Aproximadamente 5 milhões e meio de pessoas. Foi horrível, né? Também horrível. Né? Isso não significa que o Holocausto também não tenha sido horrível. Foi horrível, sim. E Hitler matou, com a Segunda Guerra Mundial, outros tantos milhões de pessoas, porque foi ele que deflagrou. Então, por que estamos tocando nesse assunto? A abertura foi longa, mas infelizmente não há outra saída. Não se trata de implicância com o presidente da República, mas simplesmente é preciso alertar a sociedade, porque o nazismo é nocivo. O nazismo prega a morte de todos aqueles que são diferentes, e é importante que alguém que entenda muito mais disso do que eu, no caso o professor Luiz Fernando Serri, nosso convidado de hoje, explique o que é o nazismo e como aconteceu a ascensão do nazismo. Por que aconteceu? Professor, eu fiz essa introdução, expliquei para o público ouvinte por que nós estamos entrando nesse assunto, né, para que, historicamente, eu acho que isso é necessário, de tempos em tempos a gente tem que relembrar os nossos pecados como humanidade, para que a gente não repita os mesmos erros. Na Alemanha, por exemplo, o nazismo é crime. Fazer apologia ao nazismo é crime. Você vai preso. No Brasil também. Então, deveria ir, né? Mas, enfim, lá na Alemanha você vai preso de verdade. Isso. Então, eu gostaria que o senhor fizesse, por favor, um esclarecimento, em primeiro lugar, explicando o que era o nazismo, né, e como que ele conseguiu, literalmente, enganar a população alemã e chegar no poder. No caso, Adolf Hitler. Ok. Bom, o nazismo, ele é considerado na historiografia como uma das formas do fascismo, né? Ele tem uma especificidade em relação ao fascismo italiano. Então, Mussolini chega ao poder antes, eles estabelecem ideologicamente o que é o fascismo antes, e na sequência, na verdade, assim, os dois, tanto Hitler quanto Mussolini, paralelamente, eles vão ganhando poder, criando seu partido, mais ou menos as datas são as mesmas. Só que o Mussolini chega antes no poder, e ele organiza melhor, né, a sua ideologia. Então, os dois partidos, quando eles começaram, eles tinham uma preocupação social bastante grande, porque eles vêm de uma situação de dois países derrotados na Primeira Guerra Mundial, que estavam com sérios problemas econômicos. Então, o primeiro apelo para você formar o partido é em relação às questões sociais, a miséria, né, a dificuldade dos trabalhadores, dos pobres, né, alemães e italianos. Só que ao longo do tempo isso vai se distanciando. Então, o Partido Nazista ele começa chamando Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse negócio dos trabalhadores alemães ele vai ficando para trás, né, ao longo do tempo. E esse socialista também vai ficando para trás. Então, o partido nazista e o partido fascista, eles não começam exatamente como eles vão acabar se consolidando. Eles vão jogando algumas coisas fora. Então, por exemplo, o próprio Mussolini tinha ligações muito próximas com a esquerda. É o tipo de coisa que ele vai jogando fora ao longo da sua trajetória. Então, não é falar assim, o nazismo é de esquerda, porque lá no começo eles tinham uma preocupação com o social, tem socialismo no nome, o Mussolini era vinculado a ideias mais à esquerda, etc. E isso, portanto, significa que as coisas são de esquerda. Não, essas coisas, esses movimentos políticos, esses acontecimentos, eles não resultam de uma política de esquerda, eles são uma política de direita. Eu acho que, assim, o tirateima, isso teve uma grande discussão, né, alguns anos atrás, e continua até hoje, o nazismo é de esquerda, o nazismo é de direita. Eu acho que, né, com a manifestação do secretário Alvim e a demissão do secretário Alvim, fica muito claro que o nazismo está acontecendo dentro de um governo de direita. Então, acho que isso é uma espécie de tirateima, né, para quem ainda teimava com esse tipo de coisa. Mas, ao longo do tempo, essas preocupações mais sociais vão sendo deixadas de lado e o nazismo ele vai crescer para uma perspectiva racial, uma lógica racial. Então, esses movimentos eles tinham alguns princípios, né? Por exemplo, por surgirem logo após a Primeira Guerra Mundial e por estarem em governos que eram governos liberais, então, tanto na Alemanha, né, quem mandava depois da Primeira Guerra Mundial, quanto na Itália, era uma perspectiva mais liberal, eles eram antiliberais, então eles eram contrários ao liberalismo. Agora, o grande inimigo que eles tinham era o socialismo. Então, o fascismo, né, o nome fascismo vem de facho, que seria feixes. Esses feixes são as unidades paramilitares que o Mussolini tinha criado
para combater exatamente os socialistas, os comunistas, os operários. Qual que era a função deles? Cercar e bater nessas pessoas. Basicamente era isso que eles faziam. Aí, né, os patrões que entravam em confronto por causa de greves, reivindicações de salário, condições de trabalho, aplaudiam isso. Poxa, surgiu alguém que é pobre, né? Esse grupo de fascistas eram pessoas pobres, pessoas que estavam desempregadas, eram pessoas que eram veteranos de guerra que não encontravam colocação. Então são pessoas pobres que estão batendo nos pobres, estão batendo nos trabalhadores, quer dizer, estão desempregados, batem em quem está empregado, batem no comunismo, batem no socialismo, então para os patrões pareceu tudo bem. Acontece que esses movimentos também eram contra o liberalismo, né? Eram contra a ideia da liberdade econômica, do livre mercado, etc. E eles eram a favor do que, no final das contas? Eram a favor de um Estado forte, de um Estado autoritário, de um extremo nacionalismo, né? Aquela assim, esse lema não foi só usado pelo nazismo, foi usado por outros movimentos também, mas é o Deutschland über alles, que significa Alemanha acima de todos. Então, né, se alguém sentiu aí algum eco de algum slogan de algum governo brasileiro, não é uma coincidência, quer dizer, é uma inspiração. De novo, nós estamos dizendo, como você já falou, que o governo Bolsonaro é nazista. Tem muitas diferenças em relação ao nazismo, mas existem algumas inspirações, existem algumas formas e alguns conteúdos no governo Bolsonaro que estão vinculadas, sim, ao nazismo, como existe também em outros lugares. Nossa preocupação, acho que tem que ser para onde que essas coisas vão, para onde que essas coisas vão crescer, né? Em que direção vão. Mas só para assim, terminar de caracterizar, né? Tanto o nazismo quanto o fascismo, eles são, então, supernacionalistas, nacionalismo exacerbado, a nação acima de tudo, e isso não quer dizer assim, mas eles são patrióticos, isso é bom. Eles querem dizer o seguinte, esse nacionalismo quer dizer, não aceitamos diferença, a nação é uma só. Quem pensa de forma diferente, né, a gente tem que eliminar. E isso na Itália eram principalmente os comunistas, principalmente os liberais. Na Alemanha também os comunistas, também os liberais, mas aí entrava a questão racial que era sobre os judeus, a questão da pureza de raça. Os próprios alemães que fossem deficientes mentais, deficientes físicos, também para eles tinha que ser eliminado. Tinha essa questão da pureza da raça que era muito mais forte. Então, o nacionalismo ele vai nessa direção. A democracia, esse nacionalismo fascista, né, vai nessa direção. A democracia, ela entende o seguinte, todos somos brasileiros, mas cada um de nós entende o Brasil de um jeito diferente. Nós nos agrupamos em partidos ou em grupos que têm propostas e interesses diferentes e a gente vai para as eleições, quem ganha, governa, quem não ganha, aceita o resultado. No fascismo, não. No fascismo não tem isso, só tem um jeito de você ser italiano, brasileiro, alemão, e todos os outros jeitos têm que ser exterminados. Então, por que o fascismo é o contrário da democracia? Por isso, porque é esse nacionalismo em que só tem um jeito de ser patriota, só tem um interesse que se consegue imaginar. Logicamente, isso leva a uma política totalmente autoritária e chega ao ponto de controlar os mais pequenos âmbitos da vida das pessoas. E isso é chamado totalitarismo, quando o Estado controla absolutamente tudo, né? E em relação à economia, eu não tenho um anticapitalismo, mas eu tenho uma associação com determinados capitalistas que vão, né, fornecer as coisas que o Estado precisa para exercer a sua ideologia. Está colocada a questão do extermínio também, e eu acho que uma coisa muito interessante é que assim, o fascismo não é anticlerical, mas o nazismo sim, o nazismo se distancia do clero, da igreja, etc. E um fator que eu acho muito importante considerar, e quando eu estou falando das características do nazismo, as pessoas podem fazer a sua própria análise das coisas que estão acontecendo na política hoje e ver o que tem de semelhante, né, entre uma coisa e outra. Uma das coisas mais interessantes e preocupantes também do nazismo e do fascismo é a anticiência e o anti-intelectualismo. Eles dizem assim, olha, a ciência não tem o que oferecer para a gente, a universidade não tem o que oferecer para a gente, o conhecimento não tem o que oferecer para a gente. Nós vamos fazer o nosso próprio conhecimento, né, e não estamos nada interessados nas conclusões da ciência. Então, esse eu acho que é um dos fatores que a gente também encontra na atualidade, e infelizmente também encontra em políticas do governo atual, que deveriam certamente ser revistas, né? São coisas que assustam, como, por exemplo, dizer que o INPE,
que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, disse que está tendo queimado na Amazônia. Demite o presidente do INPE porque, não, eu sinto que não é assim. Mas o INPE é uma entidade científica, rigorosa, metódica, né? E depois a gente viu que realmente quem estava certo era o INPE, não era o sentimento de que não estava havendo queimadas. Ficou muito claro que estavam havendo queimadas sim. Né? Então, essa é que é a grande preocupação, é você ter um governo que acha que, não, ciência não é importante. As conclusões que toda a universidade, todos os institutos de investigação, né, chegam, não devem ser levados em consideração. O que deve ser levado em consideração é o sentimento e a vontade do governante. Bom, professor, então eu só quero esclarecer alguns pontos aqui. Nós não íamos falar do fascismo, mas é impossível não falar do fascismo e do nazismo porque são eventos simultâneos. Né? Na verdade, o partido nazista nada mais era do que um partido fascista com características raciais, mas a gente já se aprofunda um pouco nisso. Apenas deixando bem claro, então, os fascistas nazistas, né, eles eram contra o regime democrático, então eles pregavam um Estado totalitário e absoluto, ou seja, ditaduras. Uhum. Né? Eles eram contra a liberdade econômica, porque a ideia do liberalismo, por essência, prega a liberdade do indivíduo. Uhum. Né? Então, se eles são favoráveis, nazistas e fascistas, a um Estado autoritário, é óbvio que eles vão combater a liberdade. Isso inclui a liberdade econômica, né? Mas não necessariamente a lógica capitalista do lucro. Né? Não, de forma alguma. Acho que eles continuam sendo, assim, talvez a forma mais acirrada de capitalismo, que é lucro absolutamente livre para as empresas que se associaram com o Estado. Perfeito, ou seja, para aqueles que apoiam o regime. Uhum. Né? Para os não apoiadores, a cadeia. Isso. Né? O exílio, enfim, para fora. Né? Além disso, o senhor acaba de colocar também que eles combatiam os socialistas e os comunistas, ao ponto de baterem nessas pessoas. Isso, baterem, matarem, etc. Né? Ok. Então, havia essa distinção bem clara. Essa distinção bem clara. Eles não gostavam nem dos liberalistas, né? Ou dos liberais, melhor dizendo. Eles não gostavam nem dos liberais, nem dos comunistas. Né? Ou seja, eles não gostavam de outras visões de mundo que não fosse a visão deles. É isso? Isso, exatamente. Uhum. Quem fosse diferente tinha que ser ou preso, ou assassinado, ou deportado. Exato. Uhum. Ok. Professor, a dúvida que eu tenho, o povo alemão é um povo culto. Tá? Por exemplo, o único país socialista que deu razoavelmente certo foi a Alemanha Oriental. Uhum. O pessoal brincava, né, que os alemães conseguiam fazer qualquer coisa dar certo. Quase o comunismo deu certo com eles. Alguns amigos meus brincam com isso. Uhum. Então, eu só gostaria de entender como que este povo foi enganado por um sujeito limitado intelectualmente, porém muito carismático, eu não nego, como Adolf Hitler. Ou seja, aí entra de novo o papel de Goebbels como ministro da propaganda? Entra, certamente. E acho que a gente pode juntar, né, o nazismo dá certo quando aparece, quando a previsão deles de que o mundo... Porque, na verdade, assim, o discurso conservador é uma coisa. Né? O discurso conservador, ou a ideologia conservadora, é aquela vontade de voltar a um passado que não é mais possível hoje. Então, por exemplo, a nossa ministra dos Direitos Humanos, a Damares, ela quer promover a diminuição da gravidez na adolescência através da abstinência sexual. Então a gente sabe assim, que isso é uma proposta conservadora. A gente sabe que há 50 anos atrás, de fato, você praticamente não tinha a gravidez na adolescência por conta da abstinência sexual, porque os pais vigiavam muito, né, os filhos, as filhas. Uma gravidez antes do casamento era um grande escândalo social, gerava muita vergonha, etc. Então era uma coisa que funcionava 50, 60, 80 anos atrás. Hoje é o tipo de coisa que absolutamente não vai funcionar. Né? A gente sabe que não vai funcionar, por quê? Porque o mundo mudou. Mas o pensamento conservador é querer voltar a esse tempo que hoje não dá mais certo. Só que o nazismo não é um pensamento conservador. O nazismo é um pensamento reacionário. Ou seja, ele reage contra todas as mudanças, contra tudo aquilo e busca, ele busca no futuro um passado idealizado. Então, artisticamente, o que o nazismo queria era assim, aquela montanha, aquela casinha, uma família, o marido, a esposa, um menino, uma menina, uma vaquinha tirando leite, aquela coisa assim, idílica, né? Aquela coisa do paraíso rural do povo alemão. Só que para isso
se fosse necessário, na verdade era, né, para poder chegar nesse paraíso para os alemães, se tivesse que matar todo mundo, destruir todo mundo em volta, né, fazer todo tipo de barbaridade, isso para o nazismo estava certo, estava ok. Então, o que o nazismo oferecia para o povo alemão? Um sonho, né, de que a gente vai voltar a uma situação de prosperidade, de tranquilidade, não vai mais ter essa competição em que eu sou pobre e de repente tem um judeu que é rico, né, que tem alguém que roubou o meu lugar na sociedade. Então, esses ódios, né, a ideia de que assim, eu trabalho muito e alguém roubou o meu lugar, eu deveria ser rico porque eu trabalho muito, mas de repente tem uma outra pessoa que é rica, ou eu deveria ser um artista de sucesso e aí eu não consigo ser um artista porque o meu talento vai até um certo ponto e para, que é o caso do próprio Hitler, que ele queria ser pintor, e aí, de repente eu vejo, né, pintores judeus, pintores comunistas, pintores que estão fazendo sucesso, que estão sendo bem... Então, você tem esse ressentimento. Uma visão, né, de que o mundo está indo para a catástrofe, esse ressentimento contra determinadas pessoas, e a ideia de que a gente pode chegar a um futuro paradisíaco através da eliminação desses sujeitos. O antissemitismo, né, o ódio aos judeus, era alguma coisa que já estava bastante instalada na sociedade alemã. Na verdade, estava bastante instalado na Europa como um todo, né? Também, por exemplo, na própria Rússia, você já tinha tido massacre dos judeus, não é uma coisa exclusiva da Alemanha. Mas quando eu assim, vejo uma situação catastrófica, um futuro catastrófico, eu ofereço, em vez disso, um paraíso ariano. Identifico determinados sujeitos que seriam os responsáveis e digo, olha, para a gente poder realizar nossos sonhos, a gente tem que acabar com esses sujeitos, que são as pessoas que estão furando a nossa fila, que estão sendo felizes, né, sendo prósperos no nosso lugar, e nós temos que ocupar o território dos outros povos que são inferiores. Então, o Goebbels oferece a ideia de que o alemão é muito superior, de que ele é muito injustiçado pela França, pela Inglaterra, mas também injustiçado dentro do seu país pelos judeus, que estão na cultura, nas artes, nas finanças, né, tão destacados, e que os outros povos em volta deles são inferiores, e que eles têm direito ao território, por exemplo, da Áustria, da Tchecoslováquia, da Polônia, da França, eles têm, como povos superiores, teriam direito vamos dizer assim, ao território dos outros. Esse coquetel de ideias, ele não vai funcionar enquanto o povo alemão vive uma situação razoavelmente estável. Quando saiu da guerra, lógico, da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu muitas punições, muitas multas, né, muita indenização de guerra que ela teve que pagar para os outros países com os quais ela combateu. Então a economia no comecinho dos anos 20, ela foi muito mal. Mas no final dos anos 20, a economia alemã estava indo bastante bem. Tanto que nas eleições de 26 e de 1926 e 1928, o Partido Nazista tem assim, uma votação ridícula, muito pequena. Em 29 a gente tem a crise norte-americana, e quem estava financiando, de certa forma, esse renascimento econômico da Alemanha eram os empréstimos norte-americanos. Então você tem uma crise mundial, econômica, a partir de 1929, da quebra da Bolsa de Nova York, e aí em 1930 eu já estou com o povo alemão numa situação muitíssimo complicada. Então em 30 eu tenho uma eleição que os nazistas se tornam a segunda força mais importante. E aí você acaba tendo toda uma situação em que a crise alimenta a... Olá, estamos de volta com o professor Luiz Fernando Serri, sábado CBN. É o programa de hoje. Comigo na técnica Marcos Andrade, meu nome é Ney Herman. Professor Luiz Fernando Serri, com doutorado em Educação, professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu gostaria que o senhor continuasse a explicação. O senhor falava, então, que Hitler consegue chegar ao poder nos anos 30 na Alemanha por conta de uma série de dificuldades econômicas que o povo alemão atravessava. Ele combatia os liberais, ele combatia os comunistas, ou seja, não gostava nem de um nem de outro, pregava um Estado totalitário, pelo que o senhor descreveu no bloco anterior, Isso. onde os alemães teriam um lugar ao paraíso na terra, que seria o Estado nazista. Seria isso? Isso. E só não tinham ainda esse Estado por causa dos inimigos, né, da Alemanha, dos países que tinham derrotado a Alemanha na Primeira Guerra Mundial.
e por causa daqueles alemães que não eram alemães de verdade na visão deles, que seriam, né, os judeus principalmente, mas também os ciganos, os comunistas, os socialistas, os democratas, os liberais, os artistas, ou seja, tem uma grande lista de pessoas que na visão, no discurso do nazismo explicava que as dificuldades econômicas dos alemães se deviam ao fato de que esses sujeitos tinham roubado o país deles, tinham roubado os recursos, a economia, etc., e eles estavam bem e o povo alemão estava mal. Então, esse discurso, como eu falei, né, ele não pegou por muito tempo. Aí, quando a economia piorou bastante, depois da crise de 1929, aí esse discurso passou a fazer sentido, né? As pessoas não acreditavam naquilo, falavam, não, que bobagem, né? A coisa não funciona assim. E aí, de repente, quando todo mundo, uma situação de crise econômica, ela também é uma situação de crise cultural e psicológica. As pessoas começam a falar, poxa, mas né, será que eu não sou, no caso, um pai de família naquele momento, fala assim, será que eu não sou um bom provedor? E a gente sabe, né, que no machismo nosso de cada dia, o homem se vê como um provedor. Se ele não tem emprego, né, se ele tem uma dificuldade, ele vai sentir até uma diminuição da sua própria autoestima. Então, isso também tem um caráter psicológico. Nessa situação, o discurso do nazismo casou, né? Ele encaixou como uma luva e isso, lógico, superou todas as coisas, a gente fala assim, da cultura, da racionalidade, ele superou tudo. E temos que lembrar que o nazismo, ele é anti-intelectual, ele é anti-científico, né? E ele diz assim, olha, essas coisas de ciência, de cultura, isso não serve para nada. Olha a situação econômica que você está. Então, de certa forma, é como se grande parte do povo alemão tivesse suspendido o seu juízo crítico para acreditar no inimigo que o nazismo inventou e num sonho que o nazismo oferecia. Ao mesmo tempo que dizia, a gente vai ter que fazer sacrifício, a gente vai ter que fazer guerra, etc. Mas nós vamos chegar ao sonho do mundo perfeito para nós alemães, que nós merecemos isso, né? Nós somos melhores que os outros povos, nós merecemos chegar numa espécie de paraíso e para isso a gente tem que eliminar esses inimigos que colocaram a Alemanha nessa situação. Esse discurso, logicamente, é completamente falso, né? Os problemas da Alemanha não vinham do fato de que os judeus eram donos muitos judeus eram donos de banco, ou que eram donos de indústria, ou que estavam em cargos públicos de destaque. Não era esse o fator que levava a Alemanha a uma crise. Mas no momento do desespero, né, esses contos, né, essa criação da realidade, essa modificação da realidade a partir de determinadas narrativas, ela acaba funcionando. E esse que era o papel fundamental do Goebbels, né? Ele fazia exatamente isso, ele criava esse mundo virtual no qual as pessoas acreditavam. Então, boa parte da explicação de por que um povo, né, culto, como o povo alemão, um povo bastante educado, seguiu uma lógica de autodestruição insana como essa, passa, em parte, pelo talento do Hitler como orador, como líder carismático, mas passa muito pela doutrina e pela, vamos dizer assim, criação da realidade, né, ou invenção de uma realidade, invenção de uma narrativa que foi feita com maestria pelo Goebbels, que acabou sendo ali plagiado pelo Alvin, no governo atual. Isso. Esse tipo de situação realmente é preocupante, como eu falei na abertura do programa. Algum tempo atrás eu vi gente defendendo Hitler, gente de Ponta Grossa, aqui através do Facebook, pessoas comuns, sabe, não eram líderes comunitários, não estou falando de líderes comunitários nem nada, pessoas comuns do dia a dia, gente jovem, com menos de 25 anos, e é óbvio que essas pessoas não têm noção do que Hitler fez e do que aconteceu, né? Não tem a mínima noção. Mussolini, na Itália, pelo que o senhor descreve, também era violento, né? Sim, também tinha uma característica violenta, mas ele não, como não tinha essa dimensão racial tão forte que tinha no nazismo, ele não se dedicou a processos de extermínio. Sim, os inimigos foram presos, os inimigos foram torturados, foram mortos, principalmente no caso da Itália, os socialistas e os comunistas. Mas a Itália não chegou a pensar em nenhuma coisa de exterminar os opositores do jeito que o Estado nazista acabou fazendo. Para quem não sabe, Mussolini chegou ao poder na Itália em 1922, Hitler chega ao poder na Alemanha em 1933, né? Ou seja, 11 anos depois na Alemanha. Mussolini, inclusive, não tinha problemas com a igreja, né? Pelo contrário, ele conseguiu até acabar com um problema que tinha surgido com a unificação da Itália. Para você que está nos ouvindo agora, a Itália que a gente conhece, a botinha no mapa da Europa, né? Ali no sul da Europa, aquela botinha ela é formada
como um país só em 1871. Ou seja, faz pouco tempo, do ponto de vista histórico, que a Itália é aquela Itália que a gente vê. Antes era um amontoado de pequenos reinos, né? Assim como a Alemanha também. A Alemanha se unifica em 1870, a Itália se unifica em 1871. E, nesse processo de unificação, a igreja perde todas as suas terras. A igreja seria a bota da Itália. Todo o terço central, o joelho da bota, né, pertencia à igreja, pertencia ao Vaticano. E daí o Vaticano fica sem terra nenhuma, porque tudo passa a pertencer ao governo italiano, né? A igreja fica sem terras. E vem Mussolini e cria o Estado do Vaticano, com aproximadamente 1 km² e resolve essa crise, né? Isso, Tratado de Latrão, né? Então, havia um interesse, até porque o povo italiano, que é um povo fervorosamente católico, a gente pode ver, assim, quantos papas são italianos e quantos santos são italianos, né? Então, acho que, assim, não é por isso que a Itália é a maior nação católica do mundo, né? Mas, mesmo assim, o catolicismo tem muita força até hoje na Itália. Então, para que o Mussolini conseguisse ser popular, ele não podia ser anticlerical, como o Hitler conseguia fazer. Então você tem essa outra característica também que é distintiva do fascismo. Bom, então ele consegue um relacionamento bom com a igreja. Economicamente, Mussolini consegue bons resultados, não? Tanto o nazismo quanto o fascismo, numa situação de crise econômica intensa, né, que eles vão acabar herdando, e por desenvolver atividades de planificação da economia, em situações de crise, eles conseguem gerar resultados econômicos positivos para o país. E esse é outro fator que leva a aumentar a adesão a eles. Só que, assim, isso não é exclusivo, né? Falar Hitler era um bom administrador. A ideia não é exatamente essa. Se eu for passar para o outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, após 29, em 29 eu tenho uma crise econômica muito grande e a economia, o centro, né, o epicentro desse terremoto econômico mundial em 29 é os Estados Unidos. Isso desorganiza a economia, acaba com milhares de empresas, milhões de dólares desaparecem, né, na Bolsa de Valores, e a economia fica desorganizada. Então nós vamos ter um período ali de quase 15 anos de governos democratas que fazem a reorganização da economia a partir da intervenção do Estado, a utilização do Estado para fazer compras, para dinamizar a economia, e aí a economia norte-americana também se recupera bastante depressa. O New Deal, exatamente. O que nós temos nos anos 30, né, após a Segunda Guerra Mundial, é uma situação em que o mercado se desorganizou e tem uma intervenção do Estado para organizar novamente. Então, para quem visualizou uma crise econômica profunda, você tem um Estado que reorganiza e começa a gerar a situação de emprego, crescimento econômico, parece uma grande maravilha. Mas, né, não é nenhuma grande maravilha. É basicamente uma coisa que estava acontecendo em todo lugar por conta da própria intervenção do Estado para reorganizar. Também como aconteceu agora em 2008, mesma coisa, né? O governo Obama foi lá, comprou banco, deu dinheiro para que outros bancos não fechassem, todo esse tipo de coisa. Então, né, a gente não pode necessariamente dizer que foi um grande administrador, mas ele fez aquilo que a época estava fazendo, né, aquilo que o espírito do tempo, em termos econômicos, estava fazendo nos anos 30. Se bem que no caso dele, Mussolini e Hitler, isso ia ao encontro das ideias deles, né? Eles combatiam o liberalismo, eles combatiam o socialismo, e pegavam um Estado totalitário. Exatamente. E aí boa parte desse dinheiro que vem dessa retomada nos anos 30 é investido fortemente no armamento desses países, né? É investido numa corrida armamentista. E a gente fica pensando, né? Se o nazismo não fosse nazismo, né? Se ele tivesse só esse processo de intervenção na economia, mas se ele não fosse fortemente nacionalista, expansionista e quisesse exterminar as pessoas, que são fatores que acabaram despertando energia e recursos da Alemanha, provavelmente, né, se o nazismo não fosse nazismo, se a gente tivesse só essa parte, né, do Hitler administrador, que reorganiza a economia, etc., talvez, e não tivesse gerado a Segunda Guerra Mundial, eu imagino que seria a Alemanha hoje, economicamente. A gente sabe que a Alemanha hoje é economicamente, é a segunda, praticamente, segunda economia mundial, segunda ou terceira agora com a China, né? Então a gente fica imaginando o que a Alemanha seria, em termos econômicos, hoje, se ela não tivesse passado pelo nazismo, que dispersou basicamente toda essa, vamos dizer assim, essa onda econômica que surgiu ali nos anos 30. Hitler só perde o poder no final da Segunda Guerra Mundial porque ele não achou, quando ele invade a Polônia, que alguém ia se incomodar com isso, né? Ele foi contando com isso o tempo todo, né? A Europa tinha acabado de sair de uma guerra que foi, assim,
terrível para a economia, para o fator humano, para o fator cultural. Ninguém estava afim, né? Ninguém nunca está afim de começar uma guerra, lógico, mas a diplomacia dos países vencedores, né? Da França, da Inglaterra, ela foi no sentido de, olha, vamos deixar o Hitler e tentar evitar essa guerra ao máximo, até um momento que o Hitler vai acabar fazendo ali a invasão da Polônia, que aí é inaceitável, e não tem como não acabar gerando uma guerra, né? E fica evidente que não tem outro caminho. Mas que território polonês? Porque assim, para você que está nos ouvindo agora, quando a Alemanha perde a guerra, eles criam um corredor para a Polônia chegar até o Mar do Norte na Europa. Né? Eles fazem isso no meio do território alemão. Né? Por isso que o nome é corredor polonês. Né? Ele anexa esse corredor polonês ou ele anexa a Polônia inteira? Ele vai anexar uma parte da Polônia, porque em 1939 existe um pacto, né, até esse momento era secreto, entre a Alemanha e a União Soviética, e a ideia desse pacto era, nós não vamos nos agredir mutuamente, e nós vamos dividir a Polônia. Então, a Alemanha pega uma parte da Polônia e também acontece a invasão soviética da Polônia, e aí você tem uma contenção. Só que nesse processo a gente vai acabar tendo a declaração de guerra e começa a Segunda Guerra Mundial. E 2 anos depois, a Alemanha descumpre o trato e ataca e invade a União Soviética. Bom, a gente precisa falar um pouco, professor, também de fascismo. Eu acho que todos que estão nos ouvindo já perceberam que o nazismo é caracterizado pelo racismo. Por que, na campanha de 2018, os opositores de Bolsonaro falaram que ele era nazista? Em virtude das declarações feitas às comunidades quilombolas. Né? A história, o mais magrinho pesava 7 arrobas. Né? A declaração realmente foi feita, não há o que negar, está gravada, enfim. Né? Mas faz parte do senso de humor do presidente. Tudo bem, está ok. Né? Nós não vamos entrar aqui no mérito da pessoa se expressar bem ou mal, né? Mas ele deu a impressão de que era racista. E quando você tem um discurso que lembra o fascismo, né? Ou seja, um Estado totalitário, combatendo o liberalismo econômico, combatendo o comunismo, combatendo a intelectualidade, que essa era outra característica do nazismo, gente. Eles combatiam os intelectuais. Os nazistas combatiam os intelectuais. Todos. Combatiam os artistas. Todos. Né? Isso, infelizmente, acontece também no governo Bolsonaro. Né? Então, não há o que negar em relação a isso. Né? Então, dentro dessa lógica, né, que é meio estranha, nós vimos, então, o presidente Bolsonaro ser chamado de nazista. Ele não é nazista, a gente já falou isso na abertura do programa. Ele não apoia o nazismo, mas nazistas apoiam o Bolsonaro. Isso é um fato, infelizmente é um fato. Né? Agora, o discurso de Bolsonaro, em alguns aspectos, pode ser considerado protofascista? E por que isso? Olha, do ponto de vista acadêmico. Eu acho que... O que é protofascismo? Né? Muita gente muita gente da esquerda vai falar, olha, vai me criticar, vai entrar em contato comigo depois do programa e falar, você devia ter falado que o Bolsonaro é nazista. É muito complicado, porque a gente já viu que tem várias coisas do governo Bolsonaro que não fecham com o nazismo. Embora eu ainda ache que a aliança e a proximidade que ele tem com Israel, ela tem uma característica muito de álibi. É como aquele assessor negro que está sempre no ombro dele nas coisas, né? Ele diz assim, eu não sou racista, eu tenho um amigo que é negro. Não é isso que te diz que você não é racista. Ele vai falar assim, eu não sou antissemita porque eu sou amigo de Israel. Né? Mas assim, se o judeu for de esquerda, daí ele é contra esse sujeito. Então, eu acho que o Bolsonaro... para não usar um termo ofensivo, eu vou dizer que é o seguinte, qual que é a ideologia política do Bolsonaro? É o senso de oportunidade. Ele é militarista e ele tem um grande senso de oportunidade. Então, se o que estivesse valendo hoje fosse uma política estatal, ele estava nessa. Mas o que está em grande voga hoje como solução para os problemas do Brasil é uma política de extremo liberalismo econômico. Então, ele está nessa. Né? Ele, por exemplo, sempre lutou pela questão previdenciária dos militares. E agora ele está tendo que se adaptar a uma outra situação, com reforma da Previdência e etc. Então, assim, ele é um político militarista com grande senso de oportunidade. Isso é Bolsonaro. E ele vai aderindo a coisas que impulsionam ele para frente. O que é o perigo? O perigo é que ele está fazendo a adesão a muitas coisas que impulsionam ele para frente, que são
proto-fascistas, ou alguns diriam assim, são fascistoide, quer dizer, tem forma fascista, e algumas coisas têm forma e conteúdo nazista. Ou seja, nós estamos num momento de grande perigo para a democracia. Muita gente fala que não, que bobagem, imagina, isso nunca vai acontecer. E é exatamente o discurso que as pessoas faziam antes da ascensão de Hitler. O caminho que Hitler acabou fazendo passava por falar, não, imagina, a democracia não está em risco. Eu gostaria até de recomendar um livro para as pessoas que estiverem interessadas nisso, que se chama Como as Democracias Morrem. É um livro que tem feito muito sucesso por aí. E ele faz uma lista de coisas que mostram como que nos países capitalistas, liberais, etc., como Estados Unidos, Brasil, Itália, né, eu estou tendo políticos que trabalham no sentido contrário à democracia, estão colocando a democracia em risco. O maior deles é o Donald Trump. E o que eles fazem? Tem várias coisas, né? Mas eu posso identificar, assim, pelo menos um par de coisas aí que são muito críticas para a democracia e que, portanto, se aproximam do nazismo. Eu acho que a grande questão é essa, não é botar o carimbo, né, no Bolsonaro ou no governo dele, mas saber que coisas que esse governo faz, que se ele continuar fazendo, vão aproximar cada vez mais ele de uma postura autoritária, totalitária, proto-fascista, fascista, fascistoide, alguma coisa do gênero. Por exemplo, quando... O que é a democracia? Né? Vou voltar a insistir nesse ponto. Democracia é quando eu considero que todos são brasileiros, no caso da democracia do Brasil, todos somos brasileiros e cada um de nós tem uma visão sobre como que o Brasil deve ser. E todas essas visões são legítimas. As pessoas que têm visões parecidas se agrupam, né, em partidos, em instituições, etc., e disputam o poder. Se elas ganham, elas vão implementar a visão delas. Se elas perdem, elas vão aceitar o resultado, porque perder também não significa ser exterminado, significa eu tenho que esperar, tenho que fazer oposição, quem sabe na próxima eleição o meu partido ganhe. Né? Então, isso é democracia, é entender que todo mundo tem visões diferentes, todas são respeitáveis, desde que, lógico, não queiram destruir o Brasil, não queiram matar as pessoas, é evidente que tem limites, né, para essa liberdade de pensamento, de expressão. E o contrário disso é quando eu acho que só tem um jeito de ser brasileiro e que todo mundo tem que ser desse jeito. Né? Por exemplo, quando o presidente fala, e por isso que a gente acha que ele está brincando com fogo, ele, o Trump, etc., estão brincando com fogo. Quando eles falam algumas coisas que, assim, encaixam perfeitamente com o tipo de nacionalismo totalitário que é o nazista, que é dizer assim, as pessoas que são de esquerda só podem ser de esquerda porque elas têm uma doença. Quando eu começo a dizer que uma pessoa, na verdade, ela não é tão humana quanto eu, porque ela sofre de uma doença e por isso ela é de esquerda, o próximo passo, se eu insisto nisso, eu falo, eu tenho que exterminar essa pessoa. Né? Eu tenho que trancar em algum lugar para tratar essa doença dela, para que ela possa ser um brasileiro normal. Porque só tem um jeito de ser um brasileiro normal, que é ser um brasileiro de direita. Se eu for um brasileiro de esquerda, eu não sou do mesmo nível. Então aí eu tenho assim, uma superioridade que não é racial, mas é uma superioridade ideológica. Eu quero destruir o outro. E isso está acontecendo também nos Estados Unidos, né? Porque o Trump, os seguidores do Trump, falam assim, não, a gente tem que acabar com os democratas, a gente tem que acabar com esses caras. Né? A eleição não é um momento em que eu posso ganhar ou perder, e se eu perder eu aceito o resultado. Essa é outra coisa, né? Toda vez que alguém perde a eleição na democracia e não aceita o resultado, lógico, uma vez comprovado que não teve fraude, etc., eu crio uma instabilidade que acaba afetando a própria democracia. Então, quando eu posso entender, por exemplo, que outras pessoas tiveram essa atitude. Se as pessoas se lembram bem, na campanha eleitoral tinha toda uma campanha muito forte do próprio Bolsonaro, dos seus apoiadores, dizendo assim, as urnas estão viciadas e a gente vai perder. Se a gente perder, o resultado não vale, beleza? Quer dizer, o resultado só vale se a gente ganhar. Ou seja, a única forma de poder ter um ponto final nessa eleição, sairmos da eleição e o presidente passa a representar todo mundo, isso é democracia, é se nós ganharmos. Então, isso é um discurso totalmente autoritário e proto-fascista. E qual que é o risco? Né? Se eu não ganho a eleição, vai acontecer o quê? Se eu perco a eleição, vai acontecer o quê? Nós vamos começar a ter, né, conflito nas ruas, extermínio de pessoas, desaparecimento de pessoas. Percebe? É uma ameaça que o candidato, de certa forma, fez à democracia. Porque ele fala, se nós perdermos, a gente vai provar, vai fazer um processo, né, vamos demonstrar, vamos lutar contra, vamos ser oposição. Não está colocada a hipótese de perder. Ou seja, não está colocada o fundamento da democracia, que tem quem ganha e tem quem perde aceita a derrota e fiscaliza e faz oposição.
Então essa é que é talvez aí um dos grandes, né? Mas talvez a gente pudesse até levantar outros, mas um dos grandes perigos de atitudes do governo e do presidente que são proto-fascistas e que, se levadas ao extremo, elas vão levar a gente a uma situação muito complicada, uma situação de ditadura aberta. Nós já estamos tendo várias quebras do processo democrático, né, daquilo que caracteriza a democracia, são pontuais, não são generalizadas. A gente não tem um AI-5, a gente tem um AI-5, que o AI-5 seria assim, aquele ato dos militares que acabou com todos os direitos civis e políticos das pessoas. Né? A gente não tem um AI-5, quer dizer, a gente não tem uma ditadura sobre todas as pessoas, mas para algumas pessoas a gente tem. Algumas pessoas são tratadas como se elas não tivessem nenhum direito político, nenhum direito civil. E isso começa a preocupar, porque quando o nazismo fazia assim, ele primeiro acabava com o direito político do cigano, depois do comunista, depois do socialista, depois do liberal. E o liberal que aplaudiu todo aquilo que aconteceu com os outros, aí quando chegou a vez dele, isso é até um poema, né? Quando chegou a vez dele, não tinha quem defendesse ele. O senhor recomendou o livro Democracia em Perigo, é isso? Como as democracias morrem. Como as democracias morrem. Qual é o autor? São dois autores, o nome em inglês eu acabei esquecendo agora. Mas, assim, se encontra fácil esse livro. E se as pessoas quiserem, se me permitir uma sugestão de filme, inclusive está disponível online, não é difícil de assistir, para quem quer saber sobre essa estética, né, sobre o que é essa arte nazista, afinal de contas, né, e ver se, por exemplo, quem vai substituir o Alvin não vai substituir o discurso, né, ou a encenação nazista, mas se o conteúdo nazista vai continuar ou não, pode assistir um filme chamado Arquitetura da Destruição, do Peter Cohen. Nesse filme ele mostra o que era o ideal estético nazista e um pouco do sonho, né, desse sonho que se oferecia para o alemão que o nazismo traria para ele. E eu acho que daí, assistindo isso, você pode bater com a proposta da Secretaria de Cultura, o antigo Ministério da Cultura, para verificar se o conteúdo proto-fascista, né, se o conteúdo fascistoide continuará ou não. Deixamos bem claro aqui aos ouvintes, principalmente aqueles que são simpatizantes do presidente da República, que o objetivo não é combater ninguém, mas alertar. Né? Alguém foi eleito, ótimo, não importa se é Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso, enfim, isso é irrelevante. Essa pessoa não tem o direito de vida e morte sobre os outros. É simples assim. Estamos sob a égide de uma Constituição. Somos uma República Federativa Constitucional. E a Constituição é o que garante os nossos direitos civis, os nossos direitos políticos, o nosso direito à vida, basicamente. E isso não está sendo negociado, em momento nenhum, sob perspectiva alguma. Em dezembro, o Ibope divulgou uma pesquisa, e nessa pesquisa mostrava que 80% dos brasileiros são favoráveis à democracia. Apenas 20% não ligam para isso. Eu achei 20% muito alto. Então, sinceramente, é importante que você que não é favorável à democracia entenda o básico. Você também não tem direitos na democracia. Na ditadura, né? Desculpe, na democracia derrubada e derrotada. Então, se você acha que a democracia é ruim, a ditadura é bem pior. Professor Luiz Fernando Serra, obrigado pela sua participação hoje. Muito obrigado, Ney. Uma saudação, um abraço aos ouvintes e um apelo para as pessoas que são bolsonaristas para que vigiem, né, para que prestem atenção no que está acontecendo e para que pressionem esse governo para que essas saídas, né, antidemocráticas sejam abortadas. Eu acho que quem mais, o governo ouve mais os seus apoiadores. Então se trata de falar, olha, nós queremos isso, mas isso aqui que destrói a democracia nós não queremos. A gente sabe que, né, nós temos aí em todos os lados, né, na esquerda e na direita, muito boas pessoas, e essas boas pessoas preocupadas com a democracia, com a solidariedade, com a fraternidade, têm que pressionar para que esse tipo de ideia totalitária, autoritária não tenha crescimento. Como eu disse, se você acha a democracia ruim, a ditadura é pior. Por favor, vamos para o repórter CBN e voltamos em instantes.